Não acaba. O sofrimento não acaba. O calvário, o martírio não acaba. É impressionante o que está acontecendo com o Fluminense 2024. É assustadora a coisa que está acontecendo com o Fluminense 2024. Mais um jogo totalmente devasto, dos piores jogos da temporada, né? Talvez perca para o jogo do Corinthians. E o Fluminense é um negócio impressionante. Ele joga um esporte diferente. Com todo o respeito às pessoas queridas e amigas que gostam do Diniz, está muito difícil aturar isso que ele vem apresentando na frente do Fluminense. Porque não pensem em vocês que a culpa é dos jogadores, que não é não. A culpa não é dos jogadores, não. A culpa é do Fernando Diniz, que bota esse tipo de jogo aí, que venceu ano passado, teve mérito, mas teve sorte demais, e esse ano se mostra um futebol totalmente morto, inadequado para o futebol brasileiro hoje. E, galera, eu não vejo a menor possibilidade de mudança nisso. Zero. Peguei os jogos aqui até a estreia de Thiago Silva, que é minha última, assim, é o último suspiro, é Thiago Silva. Mas, porra, não dá, né? Não dá. Realmente, o jogo do Fluminense é assustador. O Fluminense joga um futebol assustador. Uma coisa horrorosa. Uma coisa assim, eu não sei nem como explicar pra vocês. É uma coisa tipo um time pequeno piorado. Porque o time pequeno às vezes consegue jogar uma bola na frente e tal. O Fluminense joga o mesmo joguinho modorrento, chato, que não acontece nada. Não adianta passar mensagem no inbox pra mim pra defender o Diniz. Eu não tô bem. Não adianta passar mensagem pra defender o Diniz. Se ele ganhar, se o Fluminense ganhar, nós vamos parabenizar. Mas esse futebol que o Fernando Diniz apresenta à frente do Fluminense é um lixo de futebol. É um lixo de futebol. Esses jogadores, se estiverem com outro treinador, eu tenho certeza que vão jogar de forma diferente. Não tenho dúvida nenhuma que eles vão jogar de forma diferente. Com qualquer treinador, vão jogar diferente. Mais ou menos, médio, vai jogar diferente. Não dá mais certo o futebol apresentado pelo Fernando Diniz, infelizmente. E a minha esperança com o Thiago Silva, pô, Vilela, mas Thiago Silva pode mudar esse pensamento dele e tentar fazer um jogo diferente junto com o time. Porque também o Diniz pode afundar a carreira do Thiago Silva, né? Se ele pedir para jogar desse jeito, fazendo o mesmo tipo de jogada, vai afundar o Thiago Silva junto, vai naufragar junto com esse time aí. Isso é um fato, não tem mais o que defender. Quer dizer, a gente já falou algumas vezes, já potou, já pedimos aí essa alteração, o Mário bancou, foi uma opção dele, ele acredita que o Diniz possa reverter isso aí. Eu tô cada dia que passa mais desestimulado em relação a acreditar que o Fernando Diniz vai mudar o seu jogo, um jogo que ninguém acredita mais. Qualquer time joga contra o Fluminense, qualquer time, você pode botar um time de pelada e faz frente com o Fluminense. Eu não sei se todos aqui viram, mas eu acredito que sim. O Fluminense hoje poderia facilmente ter perdido o jogo de 4 ou 5-0. A tal goleada que o pessoal falou, 8 não daria, né? Mas a tal goleada que o pessoal falou, o Fluminense poderia perder de 4 ou 5-0 esse jogo. Eu não sei como é que o presidente Mário tá, porque, né, é uma situação que ele bancou e ele está acompanhando isso aí, né? Ele está vendo de perto, né? Vai no jogo e tal. Não sei como é que está esse ambiente lá, mas não é possível que ele esteja tendo paciência. Não é possível que ele esteja conseguindo digerir bem isso aí. Eu sei que contra o Juventude, eu sei que ele ficou muito puto, transtornado. Juventude eu sei que ficou. Não tem como, não tá? É por isso que eu falei, gente. Eu e algumas pessoas, né? Eu também não fui o único que falei. Para quem renovar o contrato do Diniz, cara, sabendo que tá com essa dificuldade, tudo, deixava esse contrato em aberto, entendeu? Se tiver que mandar embora, é uma multa menor. Cara, não havia necessidade. Eu achei que o Mário fez um all-in e bancou uma situação desnecessária, a meu ver. Ele tinha que esperar ver o resultado do Diniz esse ano para assim renovar. Galera, vocês vão querer saber de mim, Vilela, e aí? Eu acho que esse time vai a passos largos pro fundo do poço. Gente, eu peguei aqui as rodadas, eu vou ler assim para vocês suavemente o que eu penso. Atlético Goianiense em casa, podemos fazer 3 pontos. Cruzeiro fora, tendência à derrota. Flamengo do Maracanã. Brincadeira, né? Vitória em casa, vamos acreditar na vitória. Grêmio fora, tendência à derrota. Internacional em casa, Fortaleza fora, tendência à derrota. Criciúma fora, tendência à derrota. Atlético Paranaense em casa. Vamos dizer que a gente faça aqui 11 pontos com esse futebol devasto, tá com 6, vai para 17. Só que todos os outros times vão jogar essas 10 partidas e vão disputar 30 pontos. Então o Fluminense está correndo um risco de Campeonato Brasileiro desnecessário. Começa a
preocupação vai aumentando. Logicamente, nós estamos falando aqui ainda na 8ª rodada, mas com esse futebol apresentado, o Fluminense vai para o fundo do poço. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou afirmando, eu não tenho dúvida. Com esse futebol que o Fluminense apresenta, sem nenhuma objetividade, hoje, todos os jogadores podres, uma porcaria. Só salvo o Fábio. Se não fosse o Fábio, o Fluminense hoje tomaria de 5-0. Ponto. 5-0, fácil, tranquilo. Botafogo joga pra frente, avançado, lança a bola, cruza para um lado, cruza pro outro. O cara passa por trás, lança por cima. O Fluminense não existe jogada. O Fluminense não tem jogada, é só toquinho por baixo. É o quê? Campeonato de bobinho? Quer fazer o Mundial de bobinho? 57% de posse de bola? É campeonato mundial de posse de bola? Não me interessa falar do ano passado, hein? Que já passou, foi campeão, mas Deus sabe como. Porque teve momentos ali que a gente tem que repetir, porque parece também que foi o futebol assim que destroçou todos os jogos. Não foi. Tivemos o merecimento, talvez pelo sofrimento de vida, o trabalho feito, o sofrimento de 2008, 2009, e Deus resolveu ajudar também aquilo ali. Porque contra o Internacional foi surreal, inacreditável no Maracanã e lá. Isso é fato. Não houve roubo, não houve nada, houve as mãos de Deus. Contra o Argentino Júnior, idem. Um pouco menos, mas idem. Então o Fluminense não foi soberano a Libertadores inteira. Teve dificuldade, última rodada contra o Sport Cristal do Maracanã, quase que perde o jogo e está fora da Libertadores, perdeu do River lá, perdeu do Strongest lá. Então não foi essa coisa, essa maravilha toda, mas ficamos muito felizes com a conquista e parabenizamos ao Fernando Diniz por tê-la liderado. Só que virou a chave 2024, ganhou a Recopa, que foi 2 jogos, né? É um campeonato de 2 jogos. Lá jogou pessimamente mal, perdeu de 1-0 só, e aqui jogou a conta do chá para ganhar. Beleza, parabéns, ganhamos, ok. Agora, o resto tudo não existe. O Fluminense jogou mais de 30 jogos esse ano. É um calvário de desespero para os torcedores do Fluminense. Como é que eu vou cobrar de um torcedor do Fluminense? Eu já não cobro mais, agora dia jogo, sessões, isso aí cada um faz o que quiser. Mas como é que eu vou falar para um torcedor do Fluminense para não deixar de ir ao jogo? Eu vou, porque tem a minha loucura, a minha doença e tem o canal. Cara, mas se o torcedor normal, que gosta do Fluminense, mas que não suporta isso, o cara se afasta. O cara não vai. Aí não adianta também a gente reclamar que vai ter 10 mil pessoas contra o Atlético Goianiense. Porque ninguém aguenta o que está acontecendo com o jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense é feio, é horroroso. É um jogo podre. O jogo do Fluminense hoje é um jogo podre. E ninguém aguenta o troço desse, bicho. Eu tava lá no Engenhão, é desesperador, cara. Eu fico com desânimo de... Olha a situação. Desânimo de fazer um vídeo pro Instagram. Eu no intervalo ia fazer um vídeo. Que primeiro tempo melancólico, que tristeza, que horror de jogo. E o Botafogo de parabéns, né? O Botafogo, com toda a dificuldade que tem de história, aquela coisa toda, que fiz vídeo e fiz corte, tudo, mas ganhou tranquilo. Quer dizer, foi 1-0 só, mas se não fosse o Fábio, o Fluminense perderia de 4 ou 5. Placar normal, 4 ou 5, um ou outro. Não vou botar 2 e 3, não. Foram mais jogadas, né? Como é que você vai pedir para o torcedor ir contra o Atlético Goianiense? Qual é a moral que alguém tem? Qual é a moral que algum youtuber tem? O presidente, alguém tem para falar, galera, vamos empurrar o time contra o Atlético Goianiense. O Fluminense vindo de uma porrada de jogos horrorosos, não tem. Vai ficar à vontade de cada um, a consciência de cada um. Por que essa renovação de contrato? A gente sabe que é um cara complicado. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho esperança muito grande do Thiago Silva, mas se o Thiago Silva aceitar esse jogo porco do Diniz, se ele aceitar esse jogo porco, vai arruinar o final da carreira dele, vai desgraçar o final da carreira dele, não vai levantar a taça que eu falei que ele vai levantar. Porque esse jogo, ele é inócuo, ele não tem finalidade. Ele quer fazer um jogo num campo de 105 metros, como se fosse um campo de futebol de salão, de tocar para um, tocar para outro, tocar para outro, e fazer o gol. Não vai fazer. O Botafogo se sobrepôs em todas as bolas em relação ao Fluminense. Foi um massacre, uma feiura do Fluminense. E o torcedor foi, hein? Achei que talvez estava um movimento devagar no começo, mas foi pelo menos uns 3 mil. O espaço é 4 mil e deu assim uma presença ali numa terça-feira à noite, 20 horas no Engenhão. As pessoas com medo de violência e tudo mais, né? A gente sabe que hoje em dia à noite está perigosa a cidade. E o torcedor foi lá ver esse lixo de jogo, um lixo de apresentação do Fluminense. Não venham no meu inbox falar do Fernando Diniz. Eu não quero nenhuma defesa. Eu estou pedindo, pessoas que eu gosto, queridos amigos, não venham passar a mão na cabeça do Fernando Diniz.
Não merece. Ele, no momento, não merece. Ou ele reformula o jogo dele, ou ele tem que chegar a conversar com o Mário e falar, cara, eu não estou conseguindo carregar esse time, vamos fazer um acordo, eu saio, você não precisa pagar nada, e eu vou dar a oportunidade do Fluminense tentar mudar isso aí. O Mário vai querer fazer o all-in nele na Copa do Brasil, Libertadores agora. Se o Fluminense não virar na Libertadores, ou na Copa do Brasil, um ou outro, e terminar o ano pelo menos em 14º, 13º lugar no Brasileiro, cara, vai ser uma destruição para o Diniz, vai ficar manchado na história do Fluminense, né, se acontecer uma tragédia com ele. Quer dizer, o cara que vai ficar na história do Fluminense como treinador, vencedor da Libertadores da América, do Bicarioca e do coisa, vai ficar manchado com uma situação dessa, sem necessidade, porque ele bate na tecla tempo todo o jogo. Eu entendo quem gosta do Diniz, quem ama, que vai aceitar o Diniz até morrer. O Diniz, se foi eliminado de tudo, vai adorar o Diniz, porque deu a Libertadores, não tem problema. Mas o Diniz hoje ele está fazendo mal para o Fluminense. No campo, ele pode psicologicamente, do treino, treinar bem, ter um ambiente maneiro, a galera respeitar ele, treinar intensamente jogadas, fazer um monte de coisa, ter o ambiente fechado. Tudo isso pode ter. Mas profissionalmente, o Fluminense jogando em campo, hoje é um lixo completo. O Fluminense jogou 8 partidas do Brasileiro. Tem uma vitória. O Fluminense tem uma vitória. O Fluminense tem o mesmo que tem o Corinthians, que também está uma porcaria. O Criciúma tem 3 jogos a menos. O Atlético Goianiense, o Cuiabá. O Fluminense hoje, ele se norteia. O time do Fluminense hoje, o norte do Fluminense hoje, é Vitória, Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma. Essa é a. E o Corinthians também tá mal, mas a gente sabe que o Corinthians não vai ficar lá embaixo. Vai dar uma virada nisso aí. Então hoje o nível de jogo do Fluminense é para disputar uma competição com o Criciúma, com o Atlético Goianiense, o Cuiabá e com o Vitória. O Fluminense tem, e com o Vitória da Bahia. O Fluminense tem uma vitória, ganhou do Vasco, e o Vasco também é um cenário, né? É uma devastação também que o Vasco está vivendo. E o Vasco também tem 6 pontos, quer dizer, mas o Vasco tem 2 vitórias. Tem um jogo a menos, tem 2 vitórias, tem uma vitória a mais que o Fluminense. Aí começou o campeonato, Bragantino, poderia ter ganho, deu mole, empatou no Maracanã, Bahia, devastação total. Depois ganhou do Vasco no Maracanã, né, 3ª rodada. Depois o Fluminense, aquele jogo, para mim, foi o pior do ano contra o Corinthians, uma coisa tenebrosa, né? Tenebrosa. Esse de hoje é o segundo pior. Atlético Mineiro, poderíamos ter ganho de 4-0, de repente deixou o Atlético Mineiro empatar e quase o Atlético Mineiro vence o jogo. Foi, cara, talvez o melhor jogo do Fluminense do ano. O Atlético Mineiro. O Fluminense jogando para frente, tentando, fazendo jogada. Esse é talvez salvar esse jogo, mas mesmo assim, aos 28 do segundo tempo, tomou o gol e quase que eles viraram o jogo. 6ª rodada perder para o São Paulo, um jogo totalmente devastado, né? Coisa horrorosa. Aí empata com o Juventude, uma coisa horrorosa, tenebrosa. O Juventude, coitado, um time difícil, time, né, humilde, né, de baixo investimento, mas foi brioso, né? E hoje esse jogo contra o Botafogo é muito melhor. O time do Botafogo, o jogo do Botafogo é muito melhor que o do Fluminense, é incomparável. O Fluminense hoje, eu estou decretando o Campeonato Brasileiro morto, lutando para permanecer em meio de tabela. Hoje, para mim, é isso. O Fluminense do Brasileiro, que é pontos corridos com esse futebol, o Diniz vai ficar até o final, vai ser sofrível o Fluminense do Campeonato Brasileiro. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.